Um salve para você que me escuta. Esse é mais um Maconhômetro Entrevista, esse projeto do Cannabis Monitor, de contato direto com pessoas que militam, mobilizam e movimentam o debate sobre a maconha e a política de drogas no Brasil, através de entidades, organizações, coletivos antiproibicionistas, grupos de pesquisa e associações de paciente. Essas iniciativas disputam as narrativas em torno da superação do proibicionismo, da descriminalização, regulação e legalização da maconha e outras drogas no nosso país. Eu sou aqui a Mesquita e o objetivo desse projeto é mapear as principais iniciativas da sociedade civil atuando no ativismo canábico brasileiro. E desse modo a gente consegue informar você, nosso ouvinte, sobre quais são as formas de atuação, organização, os objetivos e as perspectivas em relação ao futuro desse setor no Brasil. Hoje nós recebemos para trocar uma ideia o advogado Ricardo Nemer, representando o Canapse, sigla para Canabiologia, Pesquisa, Serviços e Ensino, uma associação de pesquisadores sem fins lucrativos que desenvolve pesquisas e compartilha conhecimento sobre cannabis e outras substâncias psicotrópicas. O Ricardo é ativista e advogado societário, especialista em autorizações para pesquisas e assuntos regulatórios de cannabis, com ênfase no terceiro setor, e é o atual secretário executivo da Canapse. Salve, Ricardo! Seja muito bem-vindo ao Maconhômetro. É um prazer receber você aqui para trocar essa ideia sobre a cannabis e os projetos desenvolvidos pela associação. Tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui hoje. Olá, boa tarde a todos e todas. Gostaria de acrescentar que estou mestrando em Sociologia e Direito pelo PPGSB, da UF. Faço parte do Psicocult e do NEPAC, grupo de estudo do professor Roberto Cante de Lima. E agora eu estou fazendo pesquisa com drogas e cultura. Muito massa. O currículo do cara é tão grande, galera, que até toda hora se atualiza, entendeu? Se você achou que estava pouco, fica aí. Ricardo, eu quero começar pedindo para você explicar para a gente o que é a Cannabis. Como que essa entidade surgiu, né? Como que ela atua, quais são os seus objetivos. Aposto que isso perpassa um pouco sobre a sua trajetória, né? Bom, na verdade eu vou falar sobre o currículo. Na verdade eu sou porque eu estou, né, no movimento social. Tudo que eu consegui enquanto advogado, né, ativista, eu não fiz sozinho, fiz porque estou ligado a várias pessoas, né, vários grupos, várias instituições, e eu tenho, né, na minha linha de trabalho um movimento social como base de todas as minhas ações. Então, a minha participação nesses grupos de estudos, né, fazendo isso tudo, eu chamo de, não de observação participante, mas de afetividade participante, né, porque apesar de eu estar pesquisador, eu não vejo pesquisa e nem vejo teoria, pelo menos eu pessoalmente, sem que ela seja prática de alguma forma. Então, a própria Canapse, ela é uma pesquisa implicada, né? Ela é um efeito colateral do próprio sistema, né, que criou vários problemas, entraves, né, burocráticos, criminais, para os pesquisadores, para os ativistas, para os empreendedores. E a Canapse, ela foi criada por isso, né, por ter vários problemas na sociedade, né, com relação à possibilidade de você fazer pesquisas com psicoativos. Infelizmente, até hoje, a sociedade só tem podido experimentar tiro, porrada e bomba, né, das drogas. E o que a Cannabis está se propondo é fazer algo diferente disso, né? É fazer com que a sociedade possa aproveitar os mais de 25 mil aplicações, né, que não são ficar doidão, que a Cannabis e outros psicoativos podem ter. Cara, que explicação ótima do que a cannabis faz, né? E o objetivo principal social é o que eu acho que é o que mais motiva as pessoas a entrarem, né, nessa área, nesse campo, mas não é o de todo mundo. Então, assim, fica aqui o meu elogio por você manter essa integridade aí do objetivo a ponto de fazer tantas coisas. Ricardo, você pode contar para a gente também como que essa associação e os projetos que vocês desenvolvem, né, a pesquisa, como que isso se mantém, assim, financeiramente? Como que vocês viabilizam a execução dessa pesquisa e desse trabalho? Bom, é muito difícil a gente fazer alguma coisa sem fins lucrativos, né? Até porque, pela teoria da ação coletiva, né, de Olsen, ela diz que as pessoas, né, que agem coletivamente em detrimento de um bem comum, nem todas elas, né, se esforçam da mesma forma, outras pessoas vão se sentir inclusas
de qualquer forma se isso acontecer. E é muito difícil. As pessoas que se destinam a fazer isso sem ganhar nada em troca, é difícil. E até por isso mesmo, a gente vendo essa dificuldade, né, não só enquanto ativista, mas agora mais quanto pesquisador, porque eu estou nessa dupla função agora, né? Antes eu era mais militante, mas eu agora, sendo pesquisador, eu tenho a possibilidade de meio que... Imagine o filme do soldado Ryan, né? Você sair do filme lá do tiroteio e ir para a cadeira do cinema e poder assistir o que está acontecendo, né? Então eu estou tendo a oportunidade, lá no grupo de estudos, de ter essa outra perspectiva. Então eu, enquanto militante, eu acho super bacana o associativismo, né? Aquilo que mobiliza o associativismo, que é o dever de cidadania, né? O dever de solidariedade. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista e para a gente colocar as coisas para funcionarem, né? Inclusive projetos de pesquisa que demandam um investimento grande, a gente precisa inovar nas formas de organização. E a Canapse também, nesse momento, ela está se propondo a inovar nas formas de angariar, né, recursos para poder desenvolver pesquisa e, ao mesmo tempo, causar impacto social. Então, o que nós temos feito? Até esse ano, a gente tem sobrevivido com recursos próprios, né, dos associados que podem ajudar, alguns beneméritos, né, que vêm fazendo algumas doações e mesmo assim a gente tem conseguido realizar pesquisas, não só isso, como também auxiliar muitos pesquisadores, porque muito se fala, né, em apoio à pesquisa, né, mas ninguém fala em apoiar o pesquisador. E uma coisa muito importante que eu me orgulho da Canapse é que a gente tem essa finalidade, né? A gente está criando aqui um regimento interno, por exemplo, que se você for olhar a foto, né, da maioria dos centros de inovação tecnológica, você vai ver que normalmente ele é branco, né? A gente lá dificilmente vê pessoas negras, a gente vê lá pessoas transexuais, e a gente acha que a gente, enquanto instituição, a gente deve criar formas de criar isonomia real, né? Criar sistema de cotas, sistemas, né, de capacitação, uma série de coisas, de políticas públicas, né, para acabar com as desigualdades, inclusive entre os pesquisadores, né? E para a gente fazer esse tipo de movimento, né, a gente precisa conversar com o primeiro setor, né, que é o Estado, o segundo setor, né, que é o capital, e o terceiro setor, que são as associações. E o que acontece? Infelizmente, né, o terceiro setor, né, ele fica sem ter meios de mobilização e de dar tração aos projetos. E, em cima disso, a gente está conversando com pessoas que trabalham, né, com startups, com inovação tecnológica, com tokenização, né, para a gente tentar fazer também uma iniciativa que não acumule capital, né, e que seja inclusiva, que qualquer pessoa possa fazer investimento nessa área, né? A gente pensa em incluir, né, não só pesquisadores, mas também a pessoa que tenha interesse em fazer investimento numa área que é promissora, né, e a cannabis principalmente, que também é sustentável. Hoje, infelizmente, a cannabis ela está seguindo um caminho muito exclusivo, né, e que vai atender a uma pequena parte que tenha dinheiro para fazer os investimentos necessários, né, de segurança e tecnologia para poder estar no mercado. Então, a cannabis também tem essa finalidade. Acho que quando você explica aí os três setores, já entra total uma pergunta que eu queria fazer para vocês, e mais uma vez reforço, falei que hoje a gente ia ter aulas aqui. Qual que é a leitura que vocês da Canapse, né? Aposto que você não pode falar por todos, mas consegue trazer, né, o ideal desse projeto. Qual que é a leitura que vocês fazem sobre o cenário da maconha no Brasil hoje, né, 2022? Como que vocês estão enxergando esse momento? Bom, a gente enxerga o momento como uma oportunidade. A gente também enxerga esse momento como de embate político, né? Um exemplo bastante interessante foi o que ocorreu aí no PL 399, que a militância, o movimento social, em sua grande maioria, achou ele muito ruim,
Entretanto, pela situação política do país e pelo fato do governo Bolsonaro, né, estar empenhado em embargá-lo e que fizesse com que ele não ocorresse, apesar de todas as diferenças, né, desunidos, apoiamos o PL, né, de uma forma geral, mas também, ao mesmo tempo, continuamos a luta por meio de ações judiciais, por meio de pressão do legislativo. Né? Nós vimos até políticos da bancada evangélica, da bancada do agronegócio, apoiando o projeto de cannabis. Então, se a gente for pensar, né, numa luta macro, né, foi uma vitória. E essa luta, agora com o cenário das eleições, ela pode dar uma boa andada, né? Porque a gente tem 2 desafios. O primeiro, vencer as eleições, o segundo, ser impostado, né? Porque, pelo que a gente tem visto aí, as tentativas de desacreditar o sistema e o processo eleitoral, né? O mesmo processo eleitoral que trouxe esse governo que está aí fazendo o governo que eles entendem ser correto, e a gente está tendo que, democraticamente, se submeter a ele, né? E a gente se submete, entretanto, a gente usa as ferramentas possíveis, as ferramentas políticas de manifestação popular, social, articulação, associação e, por último, o Poder Judiciário, né, que, apesar de fazer parte do Estado, em alguns momentos ele consegue se contrapor, né, a algumas ações autoritárias. Né? E hoje, com toda certeza, perante, né, a lei internacional que permite a pesquisa, o desenvolvimento de tecnologias, a lei nacional, a Constituição, a lei de drogas, é uma incongruência jurídica, social, proibir a pesquisa. A gente permite que pessoas entrem nas casas das pessoas sem mandado, a gente permite, né, se matar pessoas por conta das drogas, e não é razoável nem proporcional impedir pesquisas científicas serem realizadas. É isso. E deixando sempre claro, né, que o significado da frase vencer as eleições é vencer o Bolsonaro e o fascismo. Ricardo, apesar desse pesadelo político que a gente descreveu agora, né, como que você acha que o futuro existe aí nesse campo da política de drogas? Como que você acha que funciona? Você é mais otimista, pessimista? Os dois? Seria uma questão de otimismo e pessimismo, né? Porque a gente sempre faz essa pergunta para todo mundo aqui e vê diferentes respostas. Vocês vislumbram um futuro próximo com a maconha e até outras drogas legalizadas, reguladas, acessíveis, acompanhadas de políticas públicas, ou não? Né? Você acha que vem aí nos próximos anos? Qual que é o tempo? Como vocês enxergam essa relação com o tempo e a política de drogas? É uma pergunta complexa, por isso que eu trouxe todas essas explicações. Bom, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? A lei do Pito do Pango é brasileira, a primeira lei, né, de cunho racista com relação às drogas. Eu ainda vejo, né, até dentro do... Eu já vi maconheiro dizer que o Brasil não está preparado para a legalização. Né? Para você ver o senso comum, né, a representação social, né, da maconha no Brasil, tem até maconheiro que acha que o Brasil não está preparado, entendeu? Tem maconheiro que já chegou para mim e falou, pô, uma coisa é a gente aqui que é aculturado, né, fumar um baseado, outra coisa é essa galera aí que, pô, acha que maconha é para ficar só loucão, sabe? Então, tipo assim, os julgamentos morais da sociedade, né, são horríveis. Então, a gente tem que lutar até contra quem está do nosso lado. Então, o embate, né, o futuro da maconha no Brasil, ela vai depender, primeiro, dos maconheiros, primeiro se dizerem maconheiros. Porque se todos os maconheiros que são maconheiros dissessem que são maconheiros, a gente já quebraria o estigma, né? Porque todo mundo ia ver, né, que o sobrinho é maconheiro, o filho é maconheiro, o pai é maconheiro, o tio é maconheiro, porque pessoas são maconheiras, né? E é isso. O dia que a gente assumir, né, e aceitar que as pessoas são maconheiras, que as pessoas bebem, né, que as pessoas mentem, que as pessoas são hipócritas e que não deixam de ser pessoas, né, é que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. E você acha que esse dia está próximo?
Ou esse dia está há 100 anos, 50 anos daqui? Bom, o que vai dizer isso são os maconheiros, são as pessoas que estão olhando isso também e estão omissas, que não têm uma opinião, né? O que eu posso dizer é que, até para esses maconheiros que acham, né, que dizem que o Brasil não está preparado, eu vou fazer uma pergunta. O Brasil está preparado para matar pessoas, né? O Brasil está preparado para ser o país que mais reconstrói tiros de guerra, né? Porque os médicos aqui do Rio de Janeiro, eles são experts em reformatar a perna de crianças, de velhinhas, entendeu? De policiais. E se a gente está preparado para isso, né? Para aprender a nossa juventude, para atirar em pessoas inocentes, eu acho que a gente tem que estar preparado para qualquer outra experimentação diferente dessa, né? E que possa ter um resultado diferente. Quais são as dificuldades que um pesquisador encontra hoje, Ricardo, no Brasil, para desenvolver pesquisas com substâncias psicotrópicas? Bom, as dificuldades são muitas, né? Além da burocracia, né? A criminalização, na maioria das vezes, porque a burocracia é tão grande que o pesquisador fica entre não realizar uma pesquisa, né, não efetuar um mestrado, né, ou descumprir a lei, né? E eu já vi vários pesquisadores serem obrigados a descumprirem a lei, já vi vários pesquisadores deixarem de fazer seu mestrado, deixarem de fazer suas pesquisas e ou até irem realizá-las lá fora, né? A cannabis ela é como se fosse, eu vou fazer aqui uma comparação com a Semana de Arte Moderna, né? E o movimento antropofágico. O que a cannabis quer é que a gente consiga, pelo menos, desenvolver alguma tecnologia para quando a maconha for legalizada no mundo inteiro, a gente não tenha que plantar maconha e vender a nossa maconha a preço de banana. Entendeu? Nós queremos vender nossa maconha com tecnologia. Nós queremos que a nossa maconha, né, o dinheiro que seja feito com ela não vá para corrupção, não vá para comprar munição, né, ela vá para fazer educação nas escolas, saúde nos hospitais, né, e fazer distribuição de justiça social. E é isso, entendeu? O que o mundo quer, o primeiro mundo quer, é que a gente continue sendo o curral deles, né? Mas a gente pode fazer o nosso curral ser um pouquinho melhor do que o que eles querem. E é isso. É isso que eu posso dizer para essas pessoas, né? Quanto tempo isso vai levar, vai depender da nossa capacidade de se conformar, né, com tudo isso que está aí, porque eu acho que tanto proibicionistas quanto antiproibicionistas estão preocupados com a violência, né? Eu acho que tanto os conservadores, né, quanto os antiproibicionistas, eles estão preocupados com controle, porque hoje não tem controle nenhum. Chega uma criança de 5 anos, com R$ 5, vai numa boca e compra uma pedra de crack. Então, controle hoje não tem nenhum. Nenhum controle, né? Ninguém sabe quanto de droga usa, que tipo de droga usa, a qualidade da droga que se usa, quanto esse mercado de drogas movimenta, entendeu? Essa cortina de fumaça que faz manter todo esse sistema proibicionista, né? Que causa mais efeitos colaterais do que a própria droga. Eu faço um desafio. Peguem os casos de overdose de drogas, né? E os casos de pessoas mortas no combate às drogas nos últimos 20 anos, que vocês vão ver. É mais ou menos isso. É isso. E sem pesquisa, a gente vai continuar deixando, né, esses processos acontecerem dessa forma. Deixa eu falar mais uma outra coisa sobre a dificuldade do pesquisador também. É que a maioria das pesquisas, normalmente, que são financiadas por empresas privadas, elas são direcionadas. Então, elas tendem a resolver, né, ou serem direcionadas para uma vontade comercial. E para você fazer uma pesquisa básica, né, uma pesquisa que não tenha que necessariamente, né, comprovar alguma coisa ou alguma aplicação, vou dar um exemplo para vocês, a margarina, né? Margarina veio como uma solução da ciência contra a manteiga. Usamos a margarina hoje é largamente utilizada e agora descobriram que a margarina, né, não é tão saudável quanto falaram que era. Então, o que eu quero dizer é que o pesquisador de psicoativos também encontra essa dificuldade.
A burocracia, né, do financiamento público, ela exige que se cumpra toda essa burocracia, né? E às vezes essa burocracia ela também é proibitiva. Ela é proibitiva pelo preço. A gente tem o caso do Lucas Maia, que foi tentar fazer uma pesquisa e o dinheiro que ele tinha para pesquisa foi quase toda na burocracia, em taxas da Anvisa, em coisas que viabilizaram a pesquisa. O Renato Fileve, por causa da burocracia, perdeu 500 mil para fazer uma pesquisa, né, para usuários de crack, que poderia beneficiar muitas pessoas. Mas por conta da burocracia isso não se realizou. E acho que para entender melhor sobre o que você disse para a gente aqui, esse episódio inteiro, as pessoas precisam conhecer e se envolver com cannabis, né? Então você poderia explicar como é que a gente faz hoje para ter esse acesso? O nosso ouvinte aí que se interessou por tudo que você falou sobre o trabalho de vocês. Bom, o ouvinte pode procurar o nosso site, né, www.cannabis.org.br, ou pode mandar e-mail, pesquisas@cannabis.org.br, tá? E a Cannabis está ali para poder orientar pesquisadores, tentar orientar inovações, empreendedores, empresas, e estamos pensando aqui em formas, né, de parceria que, ao mesmo tempo, consigam sustentabilizar a cannabis e, ao mesmo tempo, né, todos os projetos que são submetidos à cannabis, a primeira pergunta que a gente faz é qual o impacto, além do lucro, o seu projeto quer para a sociedade. Então, se você, né, é um empreendedor, né, um pesquisador que quer se transformar em empreendedor, ou se você é uma instituição, né, que quer pesquisar, pense antes de nos procurar qual é o impacto além do lucro que o seu empreendimento deseja fazer. Muito bom. A gente sempre faz uma espécie de curadoria aqui com as pessoas que vêm. Então, para entender também a linha de pensamento para os nossos ouvintes aprenderem mais, você poderia compartilhar algum conteúdo ou iniciativa, né, outros projetos que você recomenda aí para que as pessoas conheçam, estejam também antenadas? Pode ser também coletivos, programas, filmes, livros, né? Ou até perfis para seguir nas redes hoje em dia. Isso também ajuda bastante na informação. Bom, coletivos eu sou fã de vários, na verdade sou de todos. Qualquer movimento coletivo que lute pelos direitos humanos, hoje ele sobrevive, né? Então já é digno, né, de ser mencionado, mesmo sem eu saber o nome e o local. Mas eu posso falar da Reforma, que eu tenho orgulho de ser cofundador e fazer parte, que é um coletivo de advogados e advogadas, né, e que defende uma reforma na política de droga, a Iniciativa Negra por uma Política de Drogas, o coletivo Elas Existem, o Instituto de Defesa da Pessoa Negra, a Iniciativa de Direito de Memória e Justiça Racial, a Rede de Movimentos contra a Violência, as Mães de Manguinho, as Mães de Maio, né? E livros, eu que me vem aqui na cabeça, poxa, procurem conhecer Pierre Clastes, né? Ele fala sobre o Estado, sobre uma sociedade antes de ter o Estado. Infelizmente, o Estado que veio para fazer, né, ajudar nas nossas necessidades, né, ele se transformou em um tirano, porque, na verdade, a vontade do Estado virou a vontade do capital, né, e virou a vontade de alguns poucos. Então, eu acho que a gente fica falando dos indígenas, né, ver eles como os estranhos. É importante a gente ver a nossa própria sociedade como estranha, né, como não avançada. Tem também um livro do professor Roberto Cante de Lima, que está sendo muito bacana para mim, né? Eu tive uma primeira experiência com a academia, não muito boa. Eu fui estudar numa faculdade privada, com bolsa pelo SS Comunidades, e não foi muito bacana eu lá me dizer que eu era usuário de drogas, que eu morava na favela e terminar minha faculdade. E agora eu estou tendo a oportunidade de cursar uma universidade pública, num ambiente super, né, muito mais plural do que a universidade privada, com os professores muito mais receptivos, né, e compreensivos, no sentido, não sei se é pela área eu estou lá na área da antropologia, né, e que
que a paciência, né, que eles estão tendo com o meu jeito insurgente contra tudo e contra todos, tem me feito me enxergar melhor, né, que é antropologia da academia, quando os índios somos nós, né? Quando a gente começa a olhar mais para a gente mesmo do que para os outros. Eu acho que é uma boa dica. Ou algumas dicas, né? Porque eu falei de livro, falei de coletivos. Foram várias, muito boas. Bom, é isso, pessoal. A gente encerra esse episódio por aqui. Eu queria agradecer o Ricardo por todo o seu trabalho, né? E também dizer que foi muito bom poder conversar aqui, conhecer mais sobre os ideais da cannabis. Gostei muito daquela parte sobre a questão do lucro, né, do projeto, o quanto se visa ali um desenvolvimento social, uma servidão ali, devolução para a sociedade, para a comunidade, não só o lucro. Isso é muito importante hoje em dia. E, enfim, obrigada por todo esse trabalho feito aí com as associações de pesquisadores. Não, eu quero terminar aqui citando Dardot e Laval, que eles falam sobre o comum, né? Transformar as coisas em comum, né? De comum no sentido de ser de todos. E as oportunidades precisam ser de todos. Essa é a revolução do século XXI, né? É a gente pegar o que o Estado, né, que era para ser de todo mundo, a gente não consegue entrar numa escola, num cinema público, né, a qualquer hora do dia, a gente não quiser dormir numa marquise, o pessoal bota lá pregos, né, num local que é público para as pessoas não dormirem. Então a gente tem que pensar em transformar as coisas em comum, né? Área comum, terra comum, não é terra indígena, é terra comum, né? Não é terra. Eu acho que tudo tem que ser comum, tem que ser de todos. Eu acho que a sociedade começou a descambar quando aquele primeiro doido, né, fez aquele quadradinho aqui, falou que isso aqui é meu, e todo mundo ficou olhando e aceitou aquilo, né? Eu acho que foi aí que a coisa começou a descambar. Então vamos transformar a área comum, né? Muito bom. É isso, galera. Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Entrevista, nosso projeto de conversas com ativistas representantes de grupos da sociedade civil brasileira que disputam as narrativas em torno da maconha no país e atuam por uma mudança de paradigma sobre a nossa falida política de drogas. Para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor nas redes sociais e pelo site cannabismonitor.com.br. Se você vê relevância no trampo que a gente faz e tem condições de fortalecer o nosso corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/cannabismonitor e o link está na descrição desse episódio. O Maconhômetro é um podcast independente produzido pelo Cannabis Monitor Brasil e é apresentado por mim, que sou aqui a Mesquita, produzido, roteirizado e editado pelo Gustavo Maia. Um abraço para geral e até a próxima!